Gente, muito boa noite. Nessa mais uma live do CAU Pernambuco. A gente só tem que agradecer aí a presença de todos que entraram aqui na sala com a gente. Só lembrando que essa live, né, no entendimento do CAU-PE, ela é uma prestação de serviço tanto aos profissionais de arquitetura e urbanismo como à própria sociedade, no sentido de refletir sobre tudo isso que a gente está vivendo e a saída de tudo isso. Então, essa nossa live de hoje, nós vamos trabalhar um tema que a gente não trabalhou até agora, né, que é um pouco do nosso psicológico, né? A gente trabalhou, na última live, a gente trabalhou com uma médica sanitarista a questão do impacto sobre o espaço construído, né? As ações que a gente precisa fazer sobre o espaço construído. E hoje, então, a gente vai para uma outra dimensão, né? Vai tentar debater um pouco essa dimensão do nosso psicológico, como é que a gente está preparado frente a esse desafio. Então, as reflexões vão vir em cima disso. Nós contamos hoje com a presença, assim, eu quero dizer já de antemão que eu sou um privilegiado porque eu sou sempre escalado para as pessoas que eu tenho uma admiração profunda. Então, assim, eu sou sempre escalado, o CAU sempre me escala para essas lives quando tem pessoas assim muito especiais que eu tenho um carinho e um afeto e um respeito muito grande pela prática e pelo exercício profissional. Assim foi na última que a gente fez e essa não é diferente. Eu admiro todos vocês três em cada uma das áreas que vocês trafegam e que vocês andam. Maria é minha colega de faculdade, na área de ensino, Cris, arquiteta e do CAU, e Fábio é uma pessoa muito especial, assim pela própria formação dele, que você imaginar, vai de filosofia, teologia, né, a psicologia. Então, é um cara que eu acho que pode contribuir muito aí com o nosso debate. Bom, eu quero passar rapidamente para vocês se apresentarem, né, apresentarem para as pessoas quem são vocês, falando um pouco de vocês, para que a gente possa iniciar, então, esse nosso bate-papo. Tem gente que não gosta de usar a palavra live, como a gente falou na última, meio Ariano Suassuna, né? Então, pode ser live, pode ser ao vivo, enfim, cada um usa a palavra da forma como se sente melhor. Então, vamos ao vivo e aí vamos para a Marie, aí para fazer sua apresentação. Bom, como o Salomão já disse, né? Eu sou colega de ensino, né, de docência, ministrando disciplinas de projeto e de projeto de paisagismo também. Eu me formei pela Universidade Católica de Pernambuco, sou mestre em desenvolvimento na UFPE, num estudo sobre a relação entre azulejaria moderna e arquitetura. E hoje estou no doutorado seguindo com essa pesquisa. Trabalhei com Cristiana como arquiteta colaboradora, um pouco depois que eu me formei, eu estava no mestrado. E eu já atuei em diversas áreas, né, que a arquitetura nos permite. Então, eu já fiz arquitetura de interiores, já trabalhei com conservação, já trabalhei com cenografia e eu adoro todas as nossas áreas de atuação, vamos assim dizer. Né, você adora ser arquiteta? Eu adoro ser arquiteta, exatamente. Cris? Eu conheci Salomão, encontrou para o CAU, né, Conselho de Arquitetura, mais profundamente, né? Mas a gente já tinha se conhecido e trabalhado, foi um prazer, uma pessoa super competente, né? Eu faço parte da ABDH, que é uma Associação Brasileira de Desenvolvimento dos Edifícios Hospitalares, né, que atua na área dos espaços de saúde. Sou diretora também, vice-diretora da ASBEA, né, que é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, e conselheira do CAU, né, e tentando, assim, ajudar vocês. Estou no mercado há mais ou menos 30 anos, né, atuo tanto na área de arquitetura hospitalar, que a gente chama, na verdade, de espaço de saúde hoje, como também no mercado imobiliário. Foi onde Marie me conheceu mais e atuou comigo. Bom, o nosso convidado mineiro,
Aí o Uai, nosso Fábio. uma boa noite para todo mundo, Roberto, a Cristiana, a Marie. Obrigado pelo convite. É uma alegria poder partilhar um pouquinho com vocês a vida, partilhar a nossa caminhada neste mundo. Então, eu sou filósofo e teólogo pela PUC Minas, também psicólogo clínico também pela PUC Minas. Minha formação foi toda na PUC Minas. Depois eu fiz o meu mestrado fora, fui para Roma estudar, fiz teologia, o mestrado em teologia espiritual lá. E depois de retornar, meus trabalhos aqui são um pouco destinados à clínica psicanalítica. Eu trabalho com a psicanálise e leciono também na PUC Minas, em Belo Horizonte. Então, a gente transita aí um pouquinho nessa área do ensino e da transmissão da psicanálise, da reflexão um pouco filosófica, teológica e humanística, de um modo geral. E é poeta, minha gente. Ele não quis dizer, mas ele é poeta também. Tem uma escrita que, assim, é violenta. A palavra saída aí de Fábio, ela é potente, ela é robusta. Bom, vamos passando logo para a primeira pergunta, que assim, a primeira reflexão. Na realidade, não é uma pergunta, é uma reflexão que a gente traz. Aí, me permitam ler aqui rapidamente. Falamos muito em distanciamento social, né? Mas nunca interagimos tanto, né, com as pessoas por meio das redes sociais. Então, é um pouco de um contrassenso. A gente fala de isolamento social, mas a gente talvez nunca interagiu tanto com as pessoas, só que de uma forma diferente, né, pelas redes sociais. A gente está isolado em casa, mas está em permanente interação com todo mundo. Então, não seria então mais correto falar em distanciamento físico do que distanciamento social, já que o ser humano é eminentemente um ser social, né, gregário, né, uma vez que não pode ser privado de estar em sociedade, né? A gente não consegue viver sem estar em sociedade. Dito isto, esta retomada aqui, né, desse normal em sociedade, ou como muitos preferem chamar de novo normal, pós-normal, enfim, cada um está... São muitos conceitos, né, que estão surgindo. Exige um olhar, está exigindo um olhar da gente diferente, né, novos comportamentos. E aí, em cima disso, que a gente traz, né, a nossa reflexão. Que tipo de olhar, então, seria esse, né, na perspectiva do exercício profissional, né, presencial, já que a gente vai pensar na perspectiva de voltar a conviver, a estar, né, interagindo fisicamente com as pessoas, com os colaboradores, com o cliente, enfim, com toda a sociedade de maneira geral. Então, como é que vocês veem isso a partir de agora, em relação a esse novo olhar? Vamos começar por Marie. Logo comigo. Bom, eu concordo com essa ideia, né, que a gente passou a viver um distanciamento físico, né, mais do que nunca, e não um isolamento social de fato, né. Eu posso falar por experiência própria que nunca estive tão conectada com pessoas que não falava, inclusive, há muito tempo, né. Então, a gente passa a ter uma nova forma de se relacionar. E uma das perguntas que eu tenho trazido, né, enquanto eu estou discutindo com os meus alunos, como é que vai ser esse momento, né, depois que a gente sair, como é que vai ser essa relação, né? Como é que vai ser tanto a nossa relação com a cidade, mas como é que os nossos corpos vão interagir dentro dessa cidade, diante de novas regras, né, sociais. Nós vamos ter novas práticas sociais, né? A gente escuta, né, manter a distância de 2 metros de cada pessoa. Como é que vai ser ter parte da face tapada e interagir com as pessoas diante disso, né? Não vendo mais os lábios, não vendo mais as mesmas formas. Será que os olhos vão falar? O sorriso. Será que os olhos vão ter que tomar um lugar, né, ainda maior, né? Eles vão ter que expressar o que a boca, que não está aparecendo ali, expressar. Nosso corpo vai ter que receber novos apetrechos, né? Começando pela máscara que a gente já está usando.
E esse corpo, de novo, de volta, né, nesse espaço social, que num primeiro momento talvez seja de medo, mas a gente tem uma capacidade incrível de se reinventar a partir das novas situações. Se assim não fosse, nós não estaríamos aqui agora, inclusive, conversando. O quanto nós nos reinventamos para continuarmos sendo seres sociais, né? Para a gente estar conversando aqui. Eu nunca participei tanto do que acontece no CAL desde que começou essa movimentação, e não só com o CAL, com várias outras instâncias da sociedade, né? Então a gente se reinventou nesse aspecto e a gente vai se reinventar também no espaço, na forma com que a gente senta, né, na forma com que a gente vai sentar, inclusive para comer com os outros no futuro. Isso vai ser muito diferente nesse primeiro momento, né? A comensalidade, esse ato, né, de partilhar a refeição, que envolve todas as culturas, ela vai ser completamente diferente a partir daí. E se no primeiro momento vai ser de medo e de estranheza, eu acredito que no futuro as coisas a gente vai entender como é essa nova situação, né? A gente vai se reinventar e nem por causa disso a gente vai deixar de expressar o afeto pelo outro, né? Perfeito. Cris, como é que você vê esse novo olhar? Eu tenho um olhar bem parecido com a Mari. Eu acho que esse dia a dia, né, do teletrabalho, né, que a gente pode falar assim, a gente começou a conviver talvez até mais com algumas pessoas. A gente conseguiu unir mais até a família que estava distante e que se falava separadamente, né? Na verdade, não num grupo único. Então, todos os aniversários foram festejados de maneira diferente, com pessoas de fora. E acho que dentro do trabalho, né, eu acho que isso veio nos provar que nós somos capazes de adaptações, né? Então, essas adaptações vêm tanto para a gente trabalhar home office e se adequar, né, como a gente também trabalhar presencial, ganharmos tempos em reuniões, né? Quanto tempo, às vezes, a gente levava para ir para uma reunião no próprio CAL, né? Fazer 1 hora para ir para uma reunião, passar 2 horas em reunião, mais 1 hora para voltar. E talvez a gente vá até usar isso no dia a dia já, essa nova linha, né, de conduta, desse novo pensamento. Acredito que, exatamente, acho que a gente começou com um grande medo desse Covid, né? A gente ficou assustado, a gente tem que fazer novas adaptações muito rápidas, né, de grupo, do trabalho, da equipe, mas eu acho que aos poucos a gente foi se acalmando e foi se adequando, né? Foi vendo que também tem coisas positivas. E essas coisas positivas a gente vai levar com certeza para o nosso futuro, né? A gente vai trazer como experiências de forma de exatamente quantas vezes a gente chegava de uma obra, né? Entrava logo, pegava uma caneta, ia desenhar, e às vezes nem porque um arquiteto colaborador chamou, e a gente não parava e lavava a mão, e estava esse tratamento todo. Eu acho que conceitos, a gente vai ter que... Eu, como trabalho com arquitetura hospitalar também, a gente fala muito de processos e procedimentos, né? Então, a gente vai ter que trabalhar vendo esses processos e procedimentos com olhar positivo, não como uma coisa negativa. Eu acho que tudo de experiência vem agregar, sabe? Depende do ponto de vista que a gente quer absorver. Eu sou muito positivista, tá certo? Então, eu acho que é isso. A gente vai ter mais objetividade. A distância não vai ser mais parâmetros para a gente deixar de fazer um trabalho com quem ainda está na Itália, com quem está no Canadá, né? A gente viu que a gente até ficava com aquela barreira, isso funciona, isso não funciona. Eu estou super interagindo com minha equipe, entendeu? Estou, às vezes, sentindo ela até mais produtiva, como diz, tem pessoas falando aí. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Não é verdade? Talvez até diminuiu a conversa paralelas, mas eu acho que também precisamos desse lado também de convivência, sabe? A gente não pode quebrar. Então, eu mesmo estou estruturando talvez meu escritório para momentos em escritório e momentos home office. Eu vou me adaptar aí para poder ter uma melhor qualidade de vida. Fábio.
Olha, então, eu acho que tudo que as duas falaram tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Com toda essa situação que nós enfrentamos desde março, e agora a gente já se familiarizou um pouco com tudo isso ao nosso redor, e aí as saídas de cada sujeito foi se dando, né? Cada pessoa foi se reinventando, foi recriando, foi se adaptando ali para que acontecesse a vida, que a vida não parasse, né? Então eu vejo assim que o distanciamento social, como vocês mesmo pontuaram, ele não foi empecilho para nós que somos seres sociais, Roberto, como você mesmo falou, ou seja, nós não vivemos numa ilha, não vivemos numa bolha. Isso só foi possível, primeiramente, pelo advento da tecnologia, ou seja, a internet, ela nos ajudou, foi uma ferramenta que esteve ao nosso dispor e fez com que essa distância social ela fosse minimizada, porque a interação aconteceu aqui, o trabalho continuou aqui, ou seja, a vida não parou. Eu fico imaginando se nós não tivéssemos a internet, como que seria para nós, né? Tudo isso seria Caos. um caos. Caos. Agora, eu acho interessante, a Marie falou sobre isso, e eu acho importante a gente marcar que isso tudo só foi possível porque o afeto, que é próprio nosso, do humano, ele não se desfez. Ou seja, mesmo nas interações que nós tivemos aqui, dando aula com os meus alunos, por exemplo, o afeto estava ali. E eles acabavam dizendo, né, no final, terminamos uma disciplina na PUC, sexta-feira passada, eles diziam, professor, nós nos sentimos amados aqui, sabendo que você estaria nesse momento aqui para poder dar aula para nós, estar junto a nós. Então, o afeto ele não se perdeu. Eu acho que isso é que fez com que todo esse período ele fosse produtivo, não é? Porque cada pessoa teve que aprender a amar de um modo diferente. Até a Cristiane estava dizendo para nós falar com pessoas que às vezes não falavam, né? Ou seja, estar mais interativo, mais produtivo. Por quê? Porque tem afeto aí, tem um compromisso, tem uma intenção de olhar para o outro e saber como é que ele está, já que você também está vivendo uma certa crise, uma certa ansiedade. Então, foi esse diálogo, foi esse movimento que possibilitou todos nós passarmos por este período tão difícil que creio que estamos adaptados, né? Até a Cristiana dizia, agora eu vou fazer uma qualidade de vida, eu vou ficar entre o escritório e o meu home office. Ótimo, é uma boa saída para alguém que está percebendo, opa, é importante assim ter um pouco de Híbrida, parada, híbrida, perfeito, boa palavra. híbrida. A palavra que usamos muito na medicina, né? Da arquitetura Híbrida. 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 Eu acho que a gente, assim, diante das falas todas, eu acho que a gente tem exercitado muito nesse período aquela frase que a gente escuta muito, né? Que é a soma de todos os afetos. Eu acho que nunca foi tão verdadeiro, né? Essa coisa de somar os afetos para poder resistir e ressignificar e, digamos assim, transmutar tudo isso numa coisa positiva, né? Porque num determinado momento a carga veio muito pesada e a gente teve que digerir isso rapidamente, né? Eu acho que os afetos e essa relação, essa soma dos afetos, ela foi fundamental, sim. Bom, continuando aí com essa a minha missão árdua de facilitador aí, de moderador aí desse diálogo entre vocês, eu vou juntar duas questões aqui que eu acho que elas têm a ver, né? Que é assim, se a gente entende que a cidade é um locus vivo, né? Qual a contribuição, né, da arquitetura e urbanismo, né? Como a gente pensa a contribuição da arquitetura e urbanismo para aprimorar esse novo locus, né, pós-pandemia? Como é que a gente pode contribuir com esse novo locus? E aí vem a questão de novas habilidades, instrumentos e ferramentas de trabalho que serão exigidas para esse profissional que vai trabalhar esse novo locus. Então, que vocês falassem um pouco sobre isso. Cris. Veja só, vamos começando pelo novo locus, né? Eu acho que a gente tem que ter um novo olhar, quer dizer, a gente deveria sempre ter esse olhar, mas agora com uma sensibilidade maior para a cidade, né?
Na hora que a gente for projetar, a gente nunca pensar naquele empreendimento isolado, né? O que é que a gente pode contribuir para aquela cidade, né? E eu acho que aí até o plano diretor com a lei do uso do solo vem até com um artifício muito legal, uma proposta da fruição pública, né? Você pensar que aquele terreno você pode passar de você o terreno que dá para uma rua para outra, você fazer com que as pessoas passem, transitem por ele e convivam com a cidade, né? Vem pensando dessa forma, né? Eu acho que com isso a gente vai conseguir ver melhor a cidade, a gente conhecer mais a nossa cidade, voltar a usar o andar, né? A gente viaja tanto, anda tanto nas outras cidades, quando é a nossa, a gente não faz isso. Aí eu acho que também vai por outros caminhos dos poderes públicos, melhorias e calçadas e outros caminhos a mais. E sobre as ferramentas e habilidades, eu acho que uma das maiores habilidades vai ser a empatia, tá certo? A gente trabalhar essa empatia, certo? Tanto com o cliente, com as pessoas, ao redor que a gente está vivendo. E buscando, lógico, a gente cada vez se aprimorar mais. Tecnologia, como o Fábio falou, é uma ferramenta que, infelizmente, quem não estava, né, dentro, usando ela, teve que se adaptar com mais dificuldade. E quem já estava buscou novos horizontes, né? Então, é o reinventar, é o você se moldar a cada dia ao mercado, né? Então, eu acho que isso faz com que você tenha que se reestruturar, né? Foi difícil, né? Eu acho que não foi fácil para ninguém, porque não foi uma coisa pensada, né? Não foi uma coisa que a gente planejou, e eu, como arquiteta, tenho um pouco aquela mania de planejamento, né? E de gestão. E aí a gente tem uma relação de mas dominação, né? A gente tem a relação de dominar a cena, né? Dominar a cena. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que ser ágil, uma decisão rápida, né? Eu tive que ter uma adaptação outra, que eu trouxe meus pais para minha casa, tá certo? Porque meu pai é cadeirante, tem cuidador, então eu não podia deixar eles expostos. Então, foi assim, foi uma reestruturação em uma semana drástica, né? Mas que, como eu disse, muitas coisas vêm a ajudar. Então, eu acho que as ferramentas, com certeza, de programas, estruturação, se reinventar, e que eu digo também assim, se atualizar, né? Eu acho que o arquiteto, infelizmente, não é só ele estar no dia a dia só da arquitetura, ele tem que estar já de novo nessa programação, nessa tecnologia, né? E a gente eu que trabalho também, como eu sempre digo, com a parte de arquitetura hospitalar, é uma área de hospitalar, ela está sempre se reinventando, se moldando, se adaptando a novas tecnologias, um tomógrafo novo, um sistema diagnóstico novo, então a gente tem que sempre trabalhar nisso. Então, eu acho que a gente vai com esse novo olhar também para os projetos, sabe? E minha preocupação também com a parte da empatia, que eu acho que está sendo fundamental nesse momento. É verdade, verdade. Fábio? Olha, eu não sou arquiteto, né? Então não tenho essas ferramentas que vocês têm para poder olhar a cidade. Mas eu tenho uma leitura da cidade. 3 pacientes aqui para você, 3 pacientes. Eu tenho uma leitura da cidade, eu acho muito interessante. Esses dias eu estava observando, eu estava passando de carro e tinha aquelas fitas que colocam, né, para poder proibir as pessoas de entrarem nos lugares, etc. e tal, numa praça. E aí aquela fita que me chamou atenção e eu pensei assim, puxa vida, aqui tem uma praça. Eu não tinha visto a praça. Ou seja, eu vivo nessa cidade, passo por aqui várias vezes e não tinha percebido que ali tinha uma praça. Eu só consegui perceber a praça no momento que foi proibido a minha entrada naquela praça. Então eu vejo assim que a cidade ela é um locus educacional, ela nos convoca, ela nos morde e aí nos chama para poder beber dessa fonte que a cidade tem para nos ensinar, para nos mostrar. E vocês, como arquitetos urbanistas, vocês mais do que ninguém sabem fazer isso, né, de uma maneira assim belíssima, que é de trazer a beleza e trazer o afeto também, como nós falávamos, para o campus do concreto, daquilo que é físico ali. Isso ajuda muito a gente a fazer essa relação com a cidade. Mas eu
quando eu falava dessa questão da praça proibida, né, me lembrei muito de Freud, que tem um termo em alemão que chama unheimlich, que é infamiliar. Então, assim, a cidade, de tão familiar que ela nos é, ela às vezes se torna infamiliar, porque a gente não olha para ela com a delicadeza, com a sensibilidade. Então, ela se torna infamiliar. Né? A verdade, ela é familiar, porque a gente nasceu, cresceu, morou ali, construiu uma vida ali. Mas se a gente não prestar atenção nessa cidade, se a gente não tiver um olhar atento para essa cidade, ela se torna infamiliar para todos nós. Foi o caso da praça, né? Infamiliar, aquilo ali não me chamava atenção até o momento que eu fui proibido de alguma coisa para poder vivenciar essa cidade. E eu acredito, então, que o trabalho de vocês será um trabalho justamente de redefinir, ressignificar esses espaços pós-pandemia, para que as pessoas possam se sentir de modo familiar nesse ambiente, né, da melhor maneira possível. E a ferramenta que eu, enquanto psicólogo, psicanalista, trago para a cidade, eu posso oferecer a essa cidade, é a escuta. Porque a cidade, ela nos escuta. A cidade capta a nossa vibração. E, ao mesmo tempo, ela reverbera no sujeito, e o sujeito chega na clínica trazendo os elementos dessa cidade, trazendo os elementos da sua vida, da sua família, do seu trabalho, da sua casa, etc. Então, assim, eu acredito que a cidade tem muito a nos ensinar, para todos nós, todas as áreas, mas para a psicologia, ela tem nos ensinado a escutar melhor a relação desse sujeito com esse ambiente, muitas vezes infamiliar para muitas pessoas. Então, a pandemia vai ter de vai mexer com a gente, o retorno para esse lugar, para esse locus, vai exigir de nós aí uma certa manobra, uma certa escuta. Muito bom. Marie. Bom, então, dentro, né, do que a gente está conversando aqui, a gente fala na arquitetura, né, que nós moldamos a cidade e a cidade nos molda, que é essa relação, né, de que a gente fala com a cidade e a cidade fala de volta com a gente, né, então a gente tem uma relação que ao mesmo tempo em que a gente está modificando essa cidade, a gente reage. E a gente sabe que muitos dos nossos comportamentos dentro da cidade, muitos dos nossos sentimentos da cidade, são em função da forma com que o domínio físico dessa cidade, a imagem física desse lugar, quando a gente está vivenciando, ela influencia o nosso comportamento. Então, quando um exemplo muito corrente que a gente usa, né? Quando eu estou caminhando por uma calçada onde eu tenho um muro de empena cega, né? E que eu não tenho nenhuma relação com o que está para além daquele muro, eu me sinto inseguro. E se essa rua toda é construída dessa forma, vem essa sensação de insegurança e de solidão nesse espaço público, de não ter a sensação de estar sendo visto, né? De não existir esse lugar de empatia. Ser arquiteto é necessariamente uma condição para ser arquiteto ter essa relação de empatia, porque quando a gente está projetando, a gente está se colocando no lugar do outro, na sensação do outro, e a gente projeta a partir dali. O espaço público, ele tem que ser também um lugar de empatia, porque se a gente está lá, né, dentro da nossa casa, se a gente não está vendo o que está acontecendo na rua, como é que a gente vai saber que o outro precisa da gente ali naquele momento? Ou quando eu precisar do outro ali naquela rua, quem é que vai olhar, né, por mim? Então, a empatia, se ela é tida como a grande habilidade para o século XXI, eu acredito que ela seja uma condição necessária para ser arquiteto, uma habilidade que independe de tecnologia, independe de qualquer coisa. Você não é capaz de projetar se você não consegue se colocar no lugar do outro. É muito interessante isso que o Fábio fala dessa questão da privação e da praça, porque eu tive uma discussão muito semelhante, um debate muito semelhante com os meus alunos em relação a isso, né? E eu falava para eles, eu tenho certeza que vocês
nunca nem observaram qual era a praça mais próxima da casa de vocês, mas a primeira coisa que vocês vão querer fazer, provavelmente, é sentir o sol batendo na cara de vocês, que é outra coisa, né, também. Esses aspectos, né, do clima, né? Do sensorial, sensorial, né? A pressão do vento na pele, tudo isso. A primeira coisa que vocês vão querer fazer, provavelmente, é descobrir que praça é essa que não estava na sua imagem da cidade, que você não lia nessa cidade, que você não percebia. Então, a gente vai redefinir a imagem da cidade que a gente tem, que é uma cidade que foi projetada antes da pandemia, e nós, arquitetos, vamos ter que parar para escutar o que as pessoas desejam dessa cidade nesse momento depois. Como é que esses espaços públicos vão se reconfigurar a partir da forma com que a gente vai olhar, né, novamente para esse lugar, e a gente vai reclamar por esses lugares, né? A gente provavelmente vai querer retomar esses lugares, e esses lugares que talvez estivessem esquecidos dentro da nossa dinâmica social, talvez venham a ganhar um protagonismo, né? O espaço público que antes foi substituído por edificações, talvez sejam os lugares onde a gente mais deseja estar, porque a gente não percebia ele, porque a gente sentia como um lugar inseguro, mas a privação foi tamanha, e uma privação que a gente nunca imaginou que a gente poderia vir a sofrer, né? Fez com que a gente percebesse novamente esse lugar e percebesse, né, com o afeto de novo pela cidade. Nossa, tem esse lugar aqui, eu nunca percebi, como eu gostaria de estar nesse lugar, né? Então vai acontecer essa reclamação, e nós, arquitetos, novamente, vamos ter que estar prontos para escutar o que todo mundo quer. Como é que a gente vai moldar essa cidade a partir de quem nós seremos depois desse momento? Olha, a escuta aí, ó. Eu confesso que eu estou achando massa essa reflexão de vocês, e parece que vocês ensaiaram aí, né? Parece que vocês ensaiaram aí a fala, porque tá tudo concatenado, assim, é uma coisa assim que a gente fica... Tá muito massa. Sem controvérsias. E aí, todo mundo está sensível. Nós somos então, otimistas. Assim, então, em cima disso, aí eu já vou trazer um pouco de uma reflexão meio discórdia, né? Assim, aquela coisa da Bom, a gente falou de habilidade, falou desse novo locus da cidade, mas existe, digamos assim, o imaterial, né? Além, essa coisa do imaterial que permeia o espaço, e que é a questão ética, né? E a gente tem assistido, na realidade, um agravamento, né, de uma crise ética, de maneira geral, nas relações. Se por um lado a gente está interagindo mais pelas redes sociais, mas a gente está vivendo uma crise de discussões, né, de racismo, de várias coisas que a gente está discutindo hoje, e aí a gente está tendo esse agravamento de uma crise ética, que tem perpassado todas as instâncias. Talvez mais fortemente a dimensão política dela, né, que é uma dimensão mais visível e chega para a gente de uma forma muito mais forte. Então, assim, como é que tudo isso, na visão de vocês, vai ser encarado, né, pela arquitetura e urbanismo, entendendo, né, que o arquiteto é, por si só, um grande agente de transformação social? Marie. Então, eu não acredito que a gente tem... tudo que a gente está passando, todas essas cisões que a gente está passando, elas estavam passando despercebidas em alguns momentos, né? A gente estava cego, né? Ou se fazia de cego, e aí chegou numa instância em que a gente não quer mais aceitar as coisas tais como elas são. A gente está sofrendo um processo de cisão e reinvenção. Então, tudo aquilo que, ainda que eticamente você se colocava, né, em oposição, ficou claro que você tem que se posicionar mais do que nunca. E o fato de também não existir o espaço, né, o espaço público estar sendo limitado nesse momento para ser o local de se manifestar, faz com que esse acirramento venha de uma forma ainda mais intensa, e aí você vê, né,
as pessoas na rede social buscando suprir o que o espaço físico, público, livre, público, não nos permite fazer nesse momento. Mas eu olho também com grande otimismo, porque são cisões necessárias para que nós sejamos melhores. Então, é um momento em que a gente não vai só se reinventar nas relações em que a gente tem, mas o entendimento de quais são as medidas que a gente tem. Então, eu não sou branca ariana, mas eu tenho a passabilidade de ser branca e eu preciso assumir o meu local na sociedade e entender que eu tenho privilégios por isso. Então, eu tenho que reconhecer isso e tenho que me posicionar para que esses privilégios deixem de existir, né? Para que a nossa pauta mude, assim como também a pauta feminista passa a estourar nesse momento também, né? Ela fica mais evidente, porque o período de acirramento, a violência contra a mulher também fica muito clara. A retomada também dos postos de trabalho, a mulher também passou a ser onerada com a educação dos filhos nesse momento, né? A assimetria só aprofunda, né? Ela só aprofunda, ela fica ainda mais evidente. E o fato de não existir um local de escape para que isso aconteça, o fato da gente estar sempre no mesmo ambiente com tudo isso acontecendo, vai levando a gente num nível de estafa. Então, sem o espaço para nos posicionarmos, isso explode na gente. Mas é uma explosão necessária, porque a cisão é necessária. Reconhecer o lugar de privilégio é necessário para se tomar uma atitude em relação a isso. Perfeito. Cris? Eu vou até indo por um caminho um pouquinho diferente. Concordo plenamente com tudo que Mari falou. Agora, eu ainda fico preocupada um pouco com essa parte de ética, de cidadania, sabe? Eu vou para reflexões das cobranças, né, de que a sociedade, todo mundo faz, as pessoas de baixa renda, né, que ter higienizações, né, de viver nesse mundo diferenciado, né, cheio de regras, e que não temos essas pessoas não têm isso no dia a dia, não temos água, né, nas casas, não temos saneamento a céu aberto. Então, como é que a gente pode falar, né, o transporte público? Eu acho uma coisa que, como é que a gente fala de distanciamento físico, enquanto nós colocamos um monte de pessoas para ir trabalhar dentro de um ambiente fechado, que é um transporte público. Então, eu vou para esse lado aí. A gente tem que buscar, né, essa qualificação, não é qualificação, essa qualidade desses setores, né, menos favorecidos. A gente realmente, como a Mari diz, temos que pensar que estamos realmente bem, né? Aqui a gente tem uma certa qualidade de vida, né? O distanciamento físico para a gente não é tão complicado, apesar do emocional, do que dessas pessoas de baixa renda. Para a maioria das pessoas. Então, para a maioria das pessoas, que a habitação social, a gente sabe que tem um déficit imenso aí, né? No Brasil todo, Pernambuco também, né? A gente sabe que esses ambientes não têm espaços abertos, né? Para que as pessoas possam desopilar e criar, são casas sem infraestruturas. Então, eu acho que a gente também tem com esse olhar, sabe? Eu acho que isso é um olhar que eu quis mostrar um pouco diferente de Mari, porque é um olhar especial, né? A gente tem que pensar naquela história do próximo. A gente tem que esperar só ser... Eu acho que o engajamento social foi fantástico, tá certo? Da gente ajudar, mas a gente não pode pensar nesse engajamento social só nesse momento, sabe? Porque é como você estivesse tirando a sua culpa, né? Não, a gente tem que pensar nisso como o seu dia a dia, o que é que você realmente algo permanente. vai buscar. Exatamente, o que é que você vai poder fazer de forma ética, de forma de cidadania, né, que é fundamental para a sociedade. Então, eu
fico repetindo muito nisso. Eu digo, o pessoal está saindo, falando isso, porque é culpa. Não, minha gente, porque essas pessoas estão conseguindo ficar em casa, às vezes, num ambiente único, né? Será que elas não estavam mais protegidas fora? Então, assim, cada um vai ter o seu lado, acho que todos os lados têm um ponto positivo e negativo, né? Mas eu vou para a gente refletir dessa forma. Beleza. Fábio? Olha, eu escutando a Mari, escutando a Cris falar, eu não vejo as duas em oposição Não, claro que não, são complementares, são complementares. Não, é complemento. Sim, não, eu tô falando assim, o sentido de uma foi numa direção ou outra, mas todas as duas direções vão convergir para um único ponto, que é o ponto do direito. O direito humano, ou seja, o direito ao saneamento, o direito ao respeito, o direito à cidade, o direito à cidade, o direito à vida, né? Eu acho que justamente a ética toca aí. Porque o que aconteceu com o mundo? Uma crise ética que levou as pessoas, essa crise levou a uma evidência assim muito grande de privilégios e aqueles que estavam sendo dominados, oprimidos. E a ética, ela é feita para todos. Ela veio para todos. Ela não é de um sujeito, de um único sujeito. E aí a política, justamente como você colocou, Roberto, ela está aí sendo o alvo desse campo ético, porque a política é o lugar do direito, do bem comum, de fazer por todos nós. E aí, quando falta ética na política, falta ética nos outros segmentos da sociedade. E aí não tem como a gente viver, né, sem arregaçar as mangas e lutar para poder buscar esse direito. O problema é que nós entramos num campo de polarização. E aí a coisa perdeu o sentido. Não é mais um debate ético, não é mais um debate sobre os direitos de todos nós, mas é o direito de partido A, partido B, de sigla A, sigla B. Isso não faz sentido. Ou seja, aí o trabalho não flui, a vida não flui. Não é? A crise vai só se agravando. Então eu acredito que nesse período que nós estamos vivendo, é necessário uma retomada da ética como esse construto que coloca todos nós no bojo da vida, do bojo da sociedade, fazendo com que cada pessoa possa conquistar, né, o seu lugar. É a responsabilidade de todos nós, não é? De falar disso, de criticar essas situações aí de opressão, de falta de ética, seja o arquiteto, seja o psicólogo, seja o professor, seja o médico, seja o político. É preciso retomar a ética. Na verdade, eu uso essa expressão. É preciso se revestir novamente de ética. Está faltando muito para nós. Eu acho que vocês o tempo todo estão se complementando e trabalhando quase que um jogral. E aí, trazendo mais algumas reflexões, a gente chega, digamos assim, em cima disso tudo que foi falado, como retornar, né? Como retomar as nossas atividades presenciais, sem saber quando, né, após pandemia, irá chegar de fato. Quando? Né? Como é que a gente vai fazer isso? Ou a gente ainda se encontra no limbo? E aí, diante disso tudo, né, o que é que fica de ensinamento? Né? E o que é que a gente pode apontar como algumas saídas para o exercício profissional, para o arquiteto, para o urbanista, para o profissional e para as pessoas de maneira geral? Cris? Vamos lá. Eu acho que a gente ainda está no momento, né? A gente não está no pós ainda estamos no momento Covid, mas eu acho que o momento de desespero já passou, o maior, né? E a gente pensava que ia ser aquele 1 mês, 2, 3, e não foi, e aí a gente ainda está esperando o 5 e o 6. Eu acho que o nosso aprendizado é adaptação do dia a dia, né? Aquilo que a gente vem falando. A gente aprendeu, talvez, a ter mais disciplina, certo? Buscar organização, né? E eu acho que isso a gente vai trazer realmente para o nosso dia a dia, no nosso trabalho,
tanto remoto como presencial, né? Então, eu acho que a gente tem que a gente aprender um pouco, eu acho que assim, a gente sempre tem que saber com quem está lidando, então quem era o nosso inimigo, né? E a gente começou a aprender quem era o nosso inimigo, né? A gente começou a estudar e se sentir um pouco mais seguro, né? De tudo aquilo. Então, eu acho que as mudanças vão existir, como você disse, espaciais, né? Nos ambientes, então, como também na forma de se relacionar, sem dúvida. Né? Eu acho que vai ser tanto na visão dos espaços públicos, nos espaços familiares também, tá certo? Mas eu acho que isso tudo veio agregar. Eu não acho que na hora a gente, né, se sente um pouco de pânico, mas eu acho que tudo vai se adaptando, sabe? E aí eu acho que a gente consegue sentir que a gente tem ferramentas para essa adaptação, a gente é forte, a gente é corajoso, sabe? Aí eu vou para o lado até da psicologia, a gente busca forças aonde a gente não imaginava que a gente tinha. Às vezes a gente dorme desesperado e acorda fortalecido, né? Então, eu acho que isso fez a gente se conhecer, né? E eu Porque acho você que todo resolveu o esse problema no amadurecimento... sonho. Você resolveu o problema no Exatamente, sonho. no sonho. Às vezes a gente faz isso, né? Resolvendo o projeto no sonho. Aí, exatamente, a gente começa a se apropriar, né, disso, a gente fazer isso como fortalecimento. Então, eu acho que toda essa experiência que a gente passou, né, de procedimentos, de organização, de disciplina, de adequação de espaço, vem toda a nos fortalecer e trazer como experiência. Eu só queria deixar um recadinho aqui, é que a gente não pode, como eu lhe digo, a gente conversando rapidamente um dia desse, a gente não pode levar isso, esses procedimentos, né, esquecer eles, né, porque a gente está numa pandemia, mas na semana a gente pode ter uma epidemia, o mundo está globalizado e a gente está conectado, né? Então, meu recadinho também é esse, minha gente, vamos trazer esses aprendizados para o nosso dia a dia. Perfeito. 10 Fábio? minutos. Fábio? Tá, eu acho que nós estamos no limbo, Roberto. Eu acho que a gente não saiu do limbo ainda não, né? E eu acredito que quando nós sairmos para, né, esse pós-Covid, exigirá de nós um novo aprendizado. Como teve a entrada, uma adaptação, a nossa saída também vai ser uma adaptação. A gente já está sonhando com essa saída, né? A Cris falava agora, mas a gente não sabe nem quando isso vai acontecer, está esperando o quinto, sexto, sétimo mês, sei lá. A gente não sabe até quando isso vai. Mas isso exigirá de nós uma adaptação constante na vida. E acho que aí é o grande aprendizado que fica para todos nós. É que nós aprendemos a lidar com as contingências. Ou seja, aquilo que antes nós achávamos que estava tudo normal, a vida estava no caixotinho, estava tudo tão certinho, de repente isso foi virado de cabeça para baixo, e a gente teve que aprender a separar as peças para colocar no lugar. Então, essas contingências que foram aparecendo, elas foram remexendo com os nossos conceitos e nos lançaram assim num constante de aprendizado, ou seja, eternamente aprendendo, né? E aí eu gosto de usar aquilo que é próprio da psicanálise, que até a Cris também tocou nisso. Se a gente não desejar, se a gente não querer, se a gente não buscar, o mundo não vai acontecer. Ou seja, é preciso se mover pelo desejo. Ou seja, o desejo é que faz a pessoa se manter viva. Então vamos desejar viver. Se a gente não quiser morrer, tem que desejar viver. Vamos correr atrás, vamos se adaptando e a vida vai acontecendo. Né? Aquele jargão antigo, um dia após o outro a gente vai viver. Vamos lá. Marie? Bom, eu também acho que a gente está no limbo, né? Eu tenho uma filha de 3 anos de idade e ela me perguntava, né, quando é que vai acabar a pandemia, e eu disse para ela que eu não sei. E a verdade é essa, a gente não sabe. A gente teve que viver uma aceitação do agora, de entender que a gente a gente está vivendo em isolamento físico,
mas continuamos hiperconectados, talvez mais hiperconectados do que nunca. E o que vai nos motivar daqui para frente vai ser, como o Fábio dizia, vai ser esse desejo, o desejo de uma cidade mais justa, como Cristiana estava pontuando, né? Mais do que nunca, a habitação social vai ter que estar na nossa pauta, né? Na nossa pauta como arquiteto, de imaginar que as pessoas não podem, já antes da pandemia, não poderiam viver em um único vão, né? Mais do que nunca, isso não pode acontecer. Que entender a sustentabilidade dentro, né, dos 3 pilares em que ela se pauta vai ser mais do que nunca importantíssimo. A gente vai ter que pensar, né, em o quanto é importante a gente ter cidades mais limpas, em como é que a gente vai pensar, a gente vai ter que se reinventar do ponto de vista da mobilidade da cidade. A gente vai fazer aquela frase, né? Venci mais uma reunião que poderia ser resolvida com e-mail. Essa frase vai deixar de existir. A gente vai passar a resolver, sim, só com um e-mail, com uma videoconferência rápida, né? Mas a gente vai ter que pensar que o transporte coletivo ele vai ter que ser mais seguro em muitos aspectos para as pessoas. Ele vai ter que ser digno para as pessoas, né? A micromobilidade vai ser provavelmente uma das formas com que a gente vai buscar resolver, mas a gente ainda vive uma situação de cidade, né? Que a cidade é espraiada, então a gente tem os vários centros pela cidade e seus vários subúrbios. Então, como é que uma pessoa que trabalha muito distante do seu trabalho vai poder usar, né? Da bicicleta ou do caminhar para poder chegar no trabalho. Isso não é possível, né? Então, como é que a gente vai pensar para que isso seja possível? Como é que a gente vai pensar num novo possível, num novo mundo possível, onde a nossa dignidade seja observada, a dignidade de todas as pessoas, né? E não só de uma parcela das pessoas. Então, a pandemia vai nos obrigar a redefinir todos esses aspectos e colocar de uma maneira mais evidente esses pontos na nossa pauta, né? Nós vamos ter que levantar bandeiras, nós vamos ter que tomar partido das situações se a gente quer um novo mundo possível, saudável. Eu acho que nisso tudo, eu não tenho visto nenhuma das lives que a gente viu até agora sobre a necessidade de reinventar o próprio Estado, a própria gestão pública, né? Eu acho que eu não vi nenhuma discussão sobre isso, né? A gente tem discussões sobre tudo, né? No campo da arquitetura e urbanismo, a gente vai de A a Z com a quantidade de lives que a gente tem e de ao vivos aí sobre esse tema. Então, a gente não tem falado sobre a necessidade de reinventar o próprio Estado e refundar isso tudo no modelo que seja para atender a esse novo locus, que é a própria cidade e o que é as pessoas. E eu acho que a gente, enquanto profissional de arquitetura e urbanismo, psicologia, enfim, das diversas áreas, tem um papel fundamental enquanto sujeitos de transformação dessa situação. Se a gente não assumir esse papel de sujeito de transformar tudo isso, fica difícil para a gente, né? E isso que Cris fala da questão das condições de moradia que a gente tem, isso é uma coisa que há quantos anos a gente vem trabalhando programas habitacionais, há quantos anos a gente vem buscando, né, minimizar a questão da pobreza no país, e a gente, às vezes, desenvolve uma política, abandona essa política, depois volta e fica nesse elástico, e as pessoas vão ficando, os resíduos das pessoas vão ficando pelo meio do caminho, e a gente não consegue, de fato, equacionar. Bom, chegamos no final. Eu vou passar aí 1 minuto para cada um das suas considerações finais e, assim, só gratidão pela disponibilidade de vocês. Lembrando que a gente, na sequência, tem uma outra live falando de arquitetura na conta da Asbeia, né? Então, vai ter uma outra live também falando de arquitetura, e aí 1 minuto para cada um se posicionar e dizer suas palavras finais aí. E minha gratidão. Cris.
Pronto, então eu vou fazer a ordem. Veja só, eu só tenho a agradecer, né, de participar com pessoas maravilhosas. O Fábio eu conheci hoje, mas adorei, né, a Mari, a você, Roberto. E eu acho que essas discussões estão sendo muito importantes, sabe? Eu acho que abriu uma janela imensa, né, para que a gente possa cada vez unir pessoas com vontades, né, com experiências de transformação. E eu acho que essa palavra transformação é importantíssima, né? A gente buscar esse momento para que a gente possa ter uma cidade melhor, né? Como diz Mari, com a visão do outro, da empatia. E aí eu acho que é isso. Eu acho que Perfeito. foi super proveitosa. Eu aprendi também, né? E agradeço o convite. Marie. Bom, vou agradecer a parceria de todos aqui, né, para a gente conversar e o convite do conselho, né, para discutir. Dizer que foi ótimo a gente conversar dentro dessa perspectiva de otimismo, porque, né, se a gente não for otimista, como é que a gente vai seguir em frente? E se a gente joga para o mundo de forma otimista, a resposta também pode vir otimista, provavelmente virá otimista. Então, convocar os nossos colegas de profissão para que a gente se junte mais do que nunca para ser um agente de transformação. Perfeito. Fábio. Eu quero agradecer ao Conselho pelo convite, a você, Roberto, pela amizade, pelo companheirismo de sempre. A essas duas queridas que eu acabei de conhecer hoje, também foi um prazerão falar com a Mari e com a Cris. Muito obrigado pela partilha. E, assim, a minha consideração final, eu acho que nós estamos todos interligados, ou seja, a ciência, a verdade da ciência é uma só. Então, aquilo que vocês produzem para a cidade, vocês produzem para o outro, e ao produzir para o outro, se aquilo traz a ele um alívio na vida, isso chega lá no consultório mais leve, com menos peso. Né? Então, o papel é de todos nós, de olhar para esse sujeito social, esse sujeito que está aí no locus da cidade, e dar a ele condições, né, para que a vida seja um pouco mais leve, mais otimista, como a própria Mari falou aqui. Se não for por aí, a gente acaba perdendo aquilo que é próprio da nossa humanidade. Então vamos juntar as forças para poder fazer a beleza circular, para poder fazer a vida ser mais bela também. Gente, só gratidão. Muito, muito, muito obrigado. E não deixem aí de conectar com a live lá da Asbeia. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo mesmo. Ok, pessoal, saímos do ar. Isso. Fábio. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo, obrigadíssimo. Como é que vocês me colocam no lugar de uma coisa dessa? Misericórdia. Não, mas foi gente. bom. Foi ótimo. Foi ótimo. Marie, não foi ótimo. A performance dele não foi boa.